Sejam todos bem-vindos ao canal Na Beira do Abismo, sou o seu apresentador Shiro e hoje eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é sobre a exploração ilegal de ouro. O segundo assunto que eu quero abordar, como os políticos brasileiros fazem os indígenas de otários. Acho que tá bem melhor assim. Ou seja, o primeiro tema, exploração ilegal de ouro. E o segundo tema, como os políticos brasileiros fazem os indígenas de otários. Bom, primeiro, por que eu vejo, na minha opinião, eu vejo que os políticos fazem os indígenas de otário. Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, os indígenas vivem naquilo que é chamado de reserva indígena, que seria uma terra dos índios. Só que, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, aquela terra dos índios, a reserva indígena, pertence aos índios. Ou seja, os índios são donos daquelas terras e as leis que são empregadas naquelas terras são as leis indígenas, dos povos indígenas. E é por isso que é muito comum ter cassino em reserva indígena e não ter cassino no estado que tá naquela reserva com aquele cassino. Por quê? Porque naquele estado é proibido cassino, só que lá na terra indígena não é proibido. Então os índios vão lá e constroem o cassino. Por que os indígenas estadunidenses são tão mais prósperos do que os brasileiros, do que os indígenas brasileiros? É porque a terra é do índio. A terra lá é do índio. Então o índio quer construir, o índio quer prosperidade, o índio quer dar uma vida melhor para a família dele. Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, o índio também quer dar uma vida melhor, mais confortável para a família dele. Não quer ver os familiares dele passando transtornos com doença ou coisas do tipo. Quer uma vida confortável, mais confortável para a família dele. Só que o Estado brasileiro não deixa. Aqui no Brasil, a reserva indígena não é do índio, é do Estado. E o Estado determina o que pode ou não pode. E aqui no Brasil, o índio não pode construir casa, não pode construir propriedade no território dele. Aí o índio, ele tem que viver assim como os ancestrais deles. Por quê? Porque na única terra que ele tem, ele não pode, porque é uma reserva, você não pode construir. O Estado não permite. Isso não é coisa de índio. Você tá vendo, velho? Você consegue compreender que isso daí é fazer os indígenas de otário? Que é basicamente demarcando uma areazinha e dizendo: você vai viver aí. Nós estamos preservando a sua cultura. Ou seja, você tem que viver que nem os seus ancestrais. Com pouca tecnologia, com pouco conhecimento, com poucos medicamentos. Isso é um total absurdo. Porque o índio brasileiro, ele quer trabalhar, ele quer prosperar, ele quer levar conforto para os filhos dele, para a família dele, para a tribo dele. Você acha que o índio não quer ter o celular, não quer ter celular para poder pesquisar, ou até mesmo para publicar, mexer em rede social, fazer publicação, tirar foto de paisagem ou coisa do tipo? A questão é que aqui no Brasil, nos doutrinaram, fazendo com que a gente pensasse que índio é um bicho. É um bicho que tem que viver no meio da floresta. E é exatamente isso que eles fazem. Eles fazem um cercado, colocam eles lá e fala: vive que nem seus ancestrais. É um zoológico humano. E o pior, eu já vi alguns casos na qual certas tribos não poderiam aceitar certas coisas, certas doações, porque eram tecnologias que aquela tribo não possuía. Então nós não podemos passar para eles, porque eles têm que se manter que nem os antepassados deles. Cara, isso é loucura, isso é um absurdo. A todo instante nós evoluímos a nossa tecnologia, aprimoramos a nossa tecnologia, para que assim a gente possa coletar cada vez mais informações e para que a gente possa aumentar a taxa de preservação da vida e o aumento da qualidade de vida. Eles querem mais conforto, eles querem trabalhar, eles querem segurança. A questão é que a arrogância humana é tão grande que faz com que ele pense o que é melhor pro outro. Quando você começa a pensar o que é o melhor pro outro e você começa a querer decidir o que o outro tem que comer, o que o outro tem que vestir, o que o outro tem que fazer, você tá tomando a liberdade desses indivíduos, porque você tá decidindo por elas.
Quando os indígenas negociaram com o homem branco, eles negociaram porque eles quiseram, por escolha deles, porque eles viam benefício naquilo, que eles estavam adquirindo novas tecnologias que eram muito mais úteis do que milhares de árvores que tinham por aí. E até hoje, que nem você vê muitos casos, você vê muitos indígenas aqui no Brasil que têm iPhone. Por que alguns podem viver no luxo e no conforto e outros têm que viver no desconforto e na pobreza? O objetivo deles, é claro, é fazer com que os povos indígenas se tornem massa de manobras para que eles tenham controle dos votos. Os povos indígenas brasileiros podem ficar tão prósperos quanto os indígenas americanos. Recentemente eu estava conversando com um rapaz que veio de Manaus e eu perguntei para ele: olha, como é que é essa questão de garimpo ilegal? As pessoas que moram lá devem ter ciência onde existe esses garimpos ilegais, porque tem toda uma logística e tem todo um maquinário, além de várias pessoas trabalhando dia e noite para que esse processo de exploração ilegal ocorra. E aí quando eu fui perguntando esse tipo de coisa pra ele disse: Chiro, então, te contar aqui, lá em Manaus, todos nós sabemos onde tem garimpo ilegal. Todos nós vemos, porque tem várias áreas que tem garimpo ilegal, que é acessado ou pelo rio ou com avião pequeno. Então, todo instante nós vemos alguns grupos em embarcações com maquinário com essa intenção, ou pequenos aviões pousando e levantando voo. Ou seja, todos nós sabemos onde tem essas explorações de ouro que ocorre no Amazonas. As autoridades sabem, e muitas vezes esses grupos, esses garimpeiros ilegais, invadem reservas indígenas e expulsa os indígenas dessas terras, das terras deles. E os indígenas são expulsos porque eles não possuem armas. E aí eles acabam tendo que ir para a cidade. Como eles não têm estudo ou coisa do tipo, acabam não conseguindo emprego e acabam decaindo para marginalidade, praticando furtos, e muitas indígenas acabam indo para aquela vida noturna, onde ele vai até mais além. Diz que em algumas áreas que são consideradas corredores de drogas aqui da América do Sul, ligadas ao Brasil, onde tem cidade que só tem índio e pessoal do exército. Ele conta que soldados, pessoas do exército, utilizam do serviço dessas pobres indígenas que foram expulsas de suas terras devido a grupos de garimpos ilegais que expulsaram eles e eles foram para a cidade e não tinham de onde tirar o sustento deles. Você consegue ver esse ciclo vicioso, maldito? Você consegue ver que para que haja uma estrutura tão grande quanto essa, que faz bilhões, muita gente não tem como não ter ciência que isso não existe? Então, ou seja, são esses três casos. Ou eles são ultra incompetentes, ou eles têm ciência, mas não faz nada, ou eles têm ciência e estão ganhando alguma coisa. Independente de qual dos três eles escolham, nos três casos, eles deveriam ir presos. E se você é indígena, levante a sua cabeça, porque vocês são povos nobres. Não deve baixar a cabeça para esses caras que trata todos nós como cachorros, que acha que a gente é otário. Levanta a cabeça, não se engane, porque brasileiro é bem isso, querer iludibriar, ganhar por cima. Político é o cara que se profissionalizou nisso, em mentir, enganar e ludibriar. Não caia no papo desses políticos, não caia. Se eles falaram que quer lutar por vocês, tenham ciência disso. Eles não querem lutar por vocês. Não querem. Eles tratam vocês que nem cachorro, que nem animal. Eles cercam vocês que nem eles cercam os animais no zoológico. E pra você que é brasileiro, tenha ciência que isso tudo ocorre com os indígenas. Isso tudo ocorre com o Brasil. Esse ouro é de todos os brasileiros. E esse ouro está sendo levado pro outro lado do mar, lá na Europa. Essas são as nossas riquezas. Cada grama de ouro, de garimpo ilegal, que sai do Brasil é o sustento de uma criança. Tá tirando a comida da boca das nossas crianças. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Curtam, comentam e compartilhem se caso vocês queiram.